Deus, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ainda podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nosso Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E nesta noite nós vamos orar por uma família que, atendendo ao ide imperativo de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma das causas do crescimento da Assembleia de Deus no Brasil é que os brasileiros têm atendido para o chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo e desde os primórdios, deixando suas propriedades, casas, trabalhos, foram a outras regiões anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, vindo ao mundo. E como o Senhor foi no passado, Ele continua no presente, operando maravilhas. Sempre que eu falo sobre chamada, eu lembro o pastor José Bezerra, que foi pastor em Pernambuco durante muitos anos. Eu o conheci quando eu era menino ainda, logo que me converti. E ele, já bastante idoso, estava agora morando no Rio de Janeiro. E antes de ir para a África, eu fiz-lhe uma visita e ele me disse: Edson, entre na África de joelhos. A igreja está chamada para, primeiramente, fechar as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Deus. Porque ou a igreja fecha a porta do inferno, ou o inferno fecha a porta da igreja. Mas graças a Deus que temos essa promessa: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, em meu nome expulsarão demônios. Sem o poder do alto para enfrentar as hostes malignas, o obreiro certamente não terá sucesso no seu ministério. Mas quando o obreiro se coloca sobre o altar de Deus, para o serviço de Deus, e confia no Senhor e no seu poder, na sua graça, no seu cuidado, então ele vai passando, e por onde ele vai passando, os demônios vão fugindo, e a glória do Senhor vai resplandecendo, e almas vão sendo salvas para a glória do nome do Senhor. Aquele que diz: rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara, porque na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ele continua suprindo as necessidades
do campo amazônico. É verdade que há muita terra ainda a conquistar, mas Deus, na sua misericórdia, tem nos dado e continua dando obreiros, homens e mulheres, com o chamamento de Deus que arde em suas vidas e seu coração, qual uma chama, e que estão dispostos a deixar o conforto da cidade para ir a um lugar distante pregar as boas novas de salvação. Porém, podem estar incertos aqueles que estão partindo e aqueles que se encontram no interior desse estado, que a igreja aqui está orando pelos irmãos, intercedendo para que Deus dê força e graça na hora necessária. Eu gostaria de convidar a vir à frente o pastor Edmundo Pinheiro do Nascimento e sua família. Estes irmãos estão sendo enviados pela convenção para o lugar Itamaraty. São 8 dias de viagens que eles têm que enfrentar até chegar naquele lugar. Não sei, meus amados irmãos, se ireis encontrar dificuldades, hostilidades, mas o Deus de Daniel Berg e Gunnar Vingre é o mesmo Deus, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Timóteo, é o mesmo Deus ainda hoje, chamando, enviando obreiros e cuidando deles. Eu gostaria de saber desta família se estão dispostos a servirem ao Senhor com dedicação, com humildade, cuidar do rebanho do Senhor, como um pai cuida dos filhos e procurando não dar escândalo à igreja do Senhor Jesus. Sim. Irmão, sabe que ministério não é motivo de ganhos pessoais, que nós também não nos envolvemos com política nem com politicagem. Nós vamos anunciar o reino do Senhor nosso Deus. Estás dispostos a honrar o nome do Senhor nosso Deus e a igreja que vos envia enquanto viverdes? Amém. A igreja reconhece nesta noite, ele já foi ordenado na convenção, mas a igreja reconhece o ministério desse irmão, dessa família, e se compromete a orar por eles. Se é verdade, fique de pé e digam amém. Podem ir, meus amados irmãos, confiantes que por trás de vós há uma igreja que fica orando e intercedendo por vós. Eu peço para os irmãos se ajoelharem aqui. São apenas 2 filhos? Não, aqui mesmo. Família toda aqui. Eu vou pedir ao pastor Gideão para fazer a oração por esses irmãos, enquanto eu peço ao pastor Manuel e, se possível, o pastor Saturnino, pôr as mãos sobre esta família em nome do Senhor nosso Deus. Vamos estender as nossas mãos, amados, agora em nome de Jesus. Todos juntos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor entregando esta família. Querido e amado Pai Celestial, Tu és o Senhor da seara. Aleluia. Tu és o Senhor da obra. Tu és o Deus que capacita.
Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que ajuda. Tu és o Deus, Senhor, que abre as portas. Te pedimos agora, Senhor, que revistas de graça o teu servo e a sua família, que conceda, Senhor, a bênção, a provisão, a ajuda, o auxílio, o poder, a autoridade, o livramento, ó Deus, o milagre na hora certa, a providência do céu, ó Deus bendito. Abre as janelas dos céus, ó Deus, sobre o seu ministério, que seja um ministério frutífero, fecundo, próspero, abençoado, poderoso na unção do teu Espírito, que toda potestade caia por terra naquele lugar, e que o teu nome seja adorado, em nome de Jesus. Amém. E o pastor Jair dê um abraço, o senhor que é o representante, junto com o pastor João, saindo do Rio Juruá. Deus abençoe os irmãos. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. O velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que aos dois faltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé do plano de Deus, não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho teu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá
ouvir, meus irmãos, nesse momento, uma palavra do nosso pastor Jair, que nos está trazendo hoje uma reflexão e também uma palavra testificando, testemunhando, proclamando os feitos do Senhor ali no Rio Juruá. Os irmãos querem ouvi-lo? Vamos ouvir. Quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Dizer para os irmãos que é uma alegria, uma satisfação, uma felicidade muito grande estar aqui. Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Somente ele é merecedor. Nós estamos aqui nesta noite, no momento propício ao agir de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que a mesma se encontra no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1. E convido os irmãos a se porem em pé mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Neemias, capítulo 13, versículo 1 da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Tenhamos a palavra de Deus. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Aleluia. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados irmãos, nesta noite o Senhor nos traz, irmãos, uma palavra como reflexão, irmãos, no livro de Neemias, capítulo 13. A situação que outrora Israel estava vivenciando, irmãos. Mas eu entendo que nesta noite o Senhor fala conosco que sempre nos momentos mais adversos e que o mundo estivesse encontrando Deus, sempre vai levantar homens de Deus, como nós acabamos de presenciar nesta noite. E não foi diferente com a vida do nosso irmão Neemias. Deus usou de uma maneira extraordinária. Deus sempre fez coisas grandes através de pequenos homens humildes e fiéis a Ele. O Senhor sempre vai estar ao lado daqueles que são fiéis para com Ele. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos traz uma palavra onde Neemias traz a organização da igreja.
o Senhor usa Neemias para organizar, para trazer de novo o culto verdadeiro ao Senhor. Amados irmãos, nessa noite, eu meditando pela tarde, quando recebi a incumbência de estar e trazer esta reflexão para a amada Igreja do Senhor. Amados irmãos, trememos na base, porque nós não estamos falando de qualquer palavra. Não estamos reunidos e nem